pessoal! Você quer aprender matemática? Então se inscreva em nosso canal, aperte o sininho e vem comigo! Na aula de hoje, nós vamos falar de trigonometria. Eu vou apresentar a vocês a circunferência trigonométrica, o maior e o menor valor que um seno e um cosseno podem assumir, os sinais de seno, cosseno e tangente em cada quadrante e o gráfico da função seno e da função cosseno. A circunferência trigonométrica, ela tem o seu centro na origem do plano cartesiano. Ela é dividida em 4 regiões denominadas quadrantes e cada quadrante tem 90 graus. Então, a gente marca o 0 graus ali, né, no nosso ponto de partida. Nós vamos ter 90 graus, com mais 90, 180 graus, com mais 90 graus, 270 graus, e fechando ali o que a gente chama de primeira volta, coincidindo com 0 graus, o 360 graus. E os quadrantes, eles são contados na seguinte ordem. O primeiro quadrante vai de 0 a 90, o segundo quadrante de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270 graus e o quarto quadrante de 270 a 360 graus. Uma outra coisa que é importante a gente saber na circunferência trigonométrica é a medida do seu raio, né? O raio da circunferência trigonométrica, ele é unitário, então ele vai medir 1. Então, nós temos aí uma medida 1 para a direita, uma medida 1 para a esquerda, uma medida 1 no eixo Y aí para cima e uma medida menos 1 aí no eixo Y. E o eixo seno e o eixo cosseno, eles ficam definidos da seguinte maneira. O eixo Y vai ser o eixo do seno e o eixo X vai ser o eixo do cosseno. E uma forma para que você não vá confundir os dois, o eixo Y, a gente escreve sino, né? Quer dizer, o eixo seno é o eixo Y e cosseno, quer dizer, o eixo X é o eixo do cosseno. Então, colocar esse Y, esse X é apenas um trocadilho, né? Para que uma maneira da gente guardar que o eixo Y é o do seno e o eixo X é o do cosseno. Bom, agora vamos falar sobre o maior valor e o menor valor que um seno e um cosseno podem assumir. E esse assunto é muito importante para a prova do Enem, né? Já vi durante diversos anos o Enem cobrar questões onde você tem que saber qual é o maior e o menor valor de um seno e de um cosseno. Então, vamos pegar aqui um arco alfa do primeiro quadrante e vamos imaginar que nós queremos calcular o seu cosseno. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o cosseno de um arco alfa representado geometricamente, eu vou dizer que o cosseno vai ser a medida dessa setinha azul. E a gente observa que essa setinha azul ela vai atingir um valor máximo até 1, porque ela não pode ultrapassar a circunferência trigonométrica, e o menor valor que ela vai atingir vai ser o menos 1. Basta a gente variar esse ângulo aí para o segundo quadrante, que a gente vai observar que essa setinha vai mudar de sentido. E então a gente começa a observar que o maior valor que um cosseno vai assumir é 1 e o menor valor que ele vai assumir é menos 1. A mesma coisa a gente pensa para o seno. Se eu quiser descobrir o seno de alfa, eu vou refletir esse arco no eixo Y e eu vou dizer que o seno de alfa será o tamanho dessa setinha lilás aí. E nós vamos ver que ela vai atingir o seu maior valor em 1 e o seu menor valor em menos 1. Bom, então a gente conclui que o maior valor que um seno assume é 1 e o menor valor que ele assume é menos 1. E vamos agora verificar isso acontecendo no GeoGebra. Então, abrindo aqui o GeoGebra,
nós vamos poder verificar o que nós acabamos de ver sobre o maior valor e o menor valor que um seno e um cosseno podem assumir. Então, nós vamos pegar aqui um ângulo no primeiro quadrante, vamos colocar ele aqui, ó, nesse ponto, né, que é o ponto 0,1 no eixo Y aqui, e a gente vai ver que o eixo Y, nós já vimos que ele é o eixo do seno. Então, repara que esse segmento vermelho aqui, o maior valor que ele atingiu é 1. E se você colocar ele aqui, ó, até embaixo, o menor valor que ele vai ter atingido, olha, é menos 1. Então, como o eixo Y é o eixo seno, esse segmento vermelho, ó, maior medida que esse segmento vermelho chega no 1, e a menor medida que ele chega no menos 1. Portanto, o GeoGebra, ele mostra aí qual é o maior valor, né, e o menor valor que um seno pode assumir. Agora, esse segmento azul no eixo X. Então, se ele está no eixo X, ele vai representar o cosseno, porque nós vimos que o cosseno está representado no eixo X. Ó. Então, repara que essa medida que está aí, ó, olha aqui, ó, o cosseno de alfa é 1, e a menor medida, olha o segmento azul, ela chega na menor medida no menos 1 e na maior medida no 1. Portanto, o maior valor que um cosseno assume é 1 e o menor valor que ele assume é menos 1. E a gente acabou de comprovar isso aí, né, numa ilustração do GeoGebra. Nós vamos ver agora o sinal do seno, do cosseno e também da tangente nos 4 quadrantes da circunferência trigonométrica. Nós já vimos que o eixo Y é o eixo do seno. Então, como esse segmento vermelho aqui está no eixo Y, ele vai sempre representar o seno. O cosseno está no eixo X, então esse segmento azul vai ser o do cosseno. Agora eu apresento para vocês o segmento que vai ser o da tangente. Né? Esse segmento da tangente é um segmento aqui, ó, lilás, paralelo ao eixo Y, que tangencia a circunferência trigonométrica, ou seja, esbarra em um único ponto na circunferência trigonométrica, no ponto 1 e 0. Então, ó, o que tiver de vermelho aqui no lado direito da tela do GeoGebra vai ser o valor do seno, o que tiver em azul vai ser o valor do cosseno, e o que tiver em lilás vai ser o valor da tangente. E vamos combinar o seguinte, sempre que esse segmento vermelho e lilás estiver virado para cima, né, para cima do eixo X, ele vai ser positivo. Se ele estiver para baixo do eixo X, ele vai ser negativo. E esse segmento azul, ó, sempre que ele estiver virado à direita, aqui a partir do 0, no eixo X, ele vai ser positivo. E se ele virar para a esquerda, no eixo X, a partir do 0, ele vai ser negativo. Então, a gente observa que no primeiro quadrante, ó, seno é positivo, porque está para cima, cosseno é positivo, porque está para a direita, e a tangente ela é positiva, porque está virada para cima. E aí a gente observa, ó, que o tamanho, né, o comprimento desses segmentos, eles vão mudando. Por isso que esses valores aqui vão mudando. Mas nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados no sinal. Não importa, ó, o tamanho desses segmentos, mas no primeiro quadrante, eles sempre serão positivos. Ó. Então, nós vamos ter, ó, no primeiro quadrante, seno positivo, cosseno positivo e tangente também positiva. Agora, vamos para o segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno continua para cima, é positivo, o cosseno virou para a esquerda, é negativo, a tangente virou para baixo, então ela é negativa. E você observa que no canto direito do GeoGebra, ó, o que está vermelho é o seno, está positivo, o que está azul já ganhou um negativo, que é o cosseno, e a tangente também tem um negativo aqui, que é o lilás. Agora vamos para o terceiro quadrante. Então, geometricamente, no terceiro quadrante, o vermelho, que é o seno, ficou para baixo. Então, você repara que já aparece um negativo aqui no valor dele. O cosseno continuou para a esquerda, então nós temos aqui um valor negativo para o cosseno.
e a tangente voltou a ficar para cima, então ela volta a ser positiva. Então, para qualquer arco aqui do terceiro quadrante, nós vamos ter seno negativo, cosseno negativo e tangente positiva. E agora aqui no quarto quadrante, geometricamente a gente vê que o segmento vermelho, que é o seno, continua para baixo, então no quarto quadrante o seno é negativo. O segmento azul, que é o cosseno, voltou a virar para a direita, então ele volta a ser positivo. E a tangente, que é esse segmento lilás, ficou virado para baixo e ela é negativa. Portanto, no quarto quadrante, o seno é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa. Então, vamos de novo. Primeiro quadrante, seno positivo, cosseno positivo e tangente é positivo. Todos os três são positivos no primeiro quadrante. Segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, tangente negativa. Terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo e tangente positiva. E, finalmente, quarto quadrante, seno negativo, cosseno positivo e tangente é negativa. Então, resumindo, os sinais ficam assim. Do seno, positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Cosseno, positivo no primeiro e no quarto quadrante, negativo no segundo e no terceiro, e a tangente, positiva no primeiro e no terceiro, e negativa no segundo e no quarto quadrante. Então, diante do que nós vimos sobre os sinais do cosseno e do seno, nós vamos construir aqui pelo GeoGebra o gráfico do cosseno e do seno no mesmo plano. Então, nós vamos fazer a seguinte legenda. O gráfico em vermelho vai ser gráfico do cosseno e o gráfico que tiver azul vai ser o gráfico do seno. Então, vamos agora aqui, a partir dos 0 graus, vamos adotar pontos do primeiro quadrante. Então, adotando pontos do primeiro quadrante, repara que o lilás está percorrendo todo o primeiro quadrante. Então, vamos fazer uma pausa para algumas observações. Nós já vimos que no primeiro quadrante, o seno e o cosseno têm sinal positivo. Ora, se o seno e cosseno têm sinais positivos, então repara que o desenho aqui do seno, que é azul, e o desenho do cosseno, que é o vermelho, eles começam a ficar numa região positiva do gráfico. Agora, vamos continuar e vamos passar para pontos do segundo quadrante. Chegamos aí no segundo quadrante. Bom, então vamos fazer uma pausa. No segundo quadrante, nós já vimos que o seno é positivo. Então, se o seno é positivo, olha, esse segmento azul é do seno. Nós já vimos que ele é positivo. Então, você repara que o gráfico do seno, que é esse azul aqui, continua numa região positiva. Mas no segundo quadrante, nós já vimos, olha aqui a setinha vermelha virada para a esquerda, ela é negativa. Então, se ela é negativa, se o cosseno é negativo no segundo quadrante, o que acontece com o desenho do seu gráfico? Ele começa aqui a pegar uma região negativa do plano, né? Ou seja, uma região abaixo do eixo X. Então, vamos agora continuar até que a gente possa passar para pontos, né, do terceiro quadrante. E agora sim, nós chegamos em ponto do terceiro quadrante. Vamos dar uma pausa e a gente observa que no terceiro quadrante, né, nós já vimos que tanto o seno quanto o cosseno eles são negativos. Aqui, o cosseno está virado para a esquerda, que é esse segmento vermelho aqui, então ele é negativo. O seno está virado para baixo, então ele é negativo. Então, o que acontece aqui com o nosso gráfico? A parte azul, que é do seno, já fica numa parte negativa, e a parte vermelha, que já estava numa região negativa, permanece negativa. E assim nós vamos terminar de percorrer o terceiro quadrante. Estamos quase saindo do terceiro quadrante. Vamos agora ultrapassar para o quarto quadrante. E agora sim, nós vamos fazer uma pausa. Estamos aí no quarto quadrante. Bom, no quarto quadrante, a setinha vermelha, que é do cosseno, ela está para a direita. Nós já vimos que o cosseno é positivo no quarto quadrante. Então, olha aqui,
o gráfico começa a ficar numa região positiva. A setinha azul, ela é do seno. No quarto quadrante, nós já vimos que o seno é negativo. Então, repara que esse desenho azul do seno continua ainda numa região negativa do gráfico, é uma região abaixo do eixo X. E nós vamos construir esse gráfico na primeira volta, né? Que é de 0 a 360 graus. Olha, repara que essa parte lilás aqui da circunferência, ó, primeiro quadrante, segundo, já passamos aqui para o terceiro quadrante, já estamos no quarto quadrante, e nós vamos fazer os pontos, né, percorrerem o círculo trigonométrico até chegar aqui no ponto A, que é onde fecha a nossa primeira volta. E aí, ó, o ponto está quase chegando, né? Os pontos vão se aproximando de encerrar a primeira volta. Exatamente aqui, ó, chegamos no ponto A, né? E aí terminamos de percorrer a primeira volta. E aí a gente tem desenhado, ó, o gráfico vermelho é o gráfico do cosseno e o gráfico azul é o gráfico do seno. E diante desses dois gráficos, a gente começa a observar, ó, o ponto mais alto aqui desse gráfico azul, que é o do seno, é o valor máximo do seno. Pode observar aqui, ó, que é 1. Esse ponto mínimo aqui do seno, você vai ver que é menos 1. Então, graficamente, a gente começa a confirmar, né, que o maior valor que um seno assume é 1. E aqui, ó, o menor valor que ele assume é menos 1. E no caso do cosseno, o ponto mais alto do cosseno aqui, ó, é esse, que é 1. E o ponto mínimo aqui no gráfico do cosseno é esse aqui, que é menos 1. Então, mais uma vez, geometricamente, a gente consegue observar que o maior valor que tanto seno e cosseno assumem é 1, e o menor valor que eles assumem é menos 1. E aí, pessoal? Gostou do vídeo? Gostou da nossa aula de trigonometria? Então não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho, segue aqui embaixo um link de um e-book gratuito com 6 questões abordando o tema que nós fizemos aqui na aula de hoje. Um abraço e até a próxima!